Cara, realmente existe uma coisa que você faz em sua vida que tá te prejudicando muito. Muito, muito, muito mesmo. Tanto nas suas relações com as pessoas com quem você ama, tanto com as pessoas com quem você trabalha no seu ambiente profissional, e até mesmo fazendo com que você pode perder dinheiro só por praticar essa coisa. Tá, e você deve estar se perguntando, mas que coisa seria essa, cara? Basicamente é o seguinte: o ato de você falar demais e escutar de menos está influenciando todas essas decisões ruins na sua vida. Tá, calma aí. Mas o que tem a ver o silêncio? Vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro, melhore minhas relações? Como assim? Sendo que eu vou estar falando um pouco. Cara, primeiramente é o seguinte: silêncio ele é tratado como um poder. Recentemente estava lendo o livro 48 Leis do Poder e ele citou na lei número 4 sobre o silêncio. E dessa forma eu resolvi também fazer esse vídeo. Basicamente é o seguinte, cara, como você é uma pessoa que tem e pratica mais o ato do silêncio, existem pessoas, né, que têm predominância de falar menos, são pessoas mais introvertidas. Essas pessoas, o que elas demonstram? Elas demonstram ter um maior autocontrole em si. São pessoas em que aparentam só para ela falar pouco, que são mais centradas, são pessoas mais focadas, e são pessoas em que ela não demonstra muito sua vulnerabilidade, entendeu? Por quê? Porque quando você é uma pessoa que fala demais, tanto é, por exemplo, em uma entrevista em que você acaba falando muito, entregando quem você é e até mesmo falando coisas que não deveria, você acaba parecendo bobo, entendeu? Parecendo tolo. Você acaba perdendo oportunidades por você falar demais. E muitas vezes o que você tem que aprender é falar no momento certo e na hora certa, entendeu? Esse é o ponto. Basicamente é o seguinte: o silêncio ele é tratado e sempre será como poder, entendeu? Poder de você falar na hora certa, impor respeito para outras pessoas, simplesmente por você estar numa confusão, você sempre permanece lá quieto. Quando for para dar sua opinião, você apresenta sua opinião no momento certo, entendeu? Esse é o ponto. A gente precisa também, além de aprender a falar pouco, desenvolver o silêncio, aprender a escutar mais. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Eu posso estar falando com você e você está fazendo outra coisa, simplesmente cagando, ou não cagando, né? Mas escutando o vídeo, ouvindo o vídeo, mas né, entrando por aqui e saindo por aqui, entendeu? E até mesmo quando você fala com outras pessoas, você vai lá com sua namorada, com seu namorado, com seus pais até mesmo. Cara, e pega e eles ficam conversando com você e você só ouvindo, muitas vezes mexendo no celular. Eu já me peguei várias vezes olhando e fazendo isso, não escutando de verdade. E quando eles falam, cara, é uma coisa tão ruim que tipo, você ouve aquilo, cara. Aí eles perguntam, não é? Você, que foi? Como assim? Não entendi. Porque você não está escutando da maneira certa, entendeu? Você só está ouvindo, está entrando no seu ouvido e saindo pelo outro, cara. Esse é um ponto muito ruim, que você tem que aprender a ouvir mais. E ouvir mais a pessoa faz com que você compreenda melhor ela, te ajuda melhor até mesmo quando você trabalha com vendas ou quer entender melhor o que está acontecendo com sua namorada, seu namorado, as pessoas que você tem relações, enfim, seus pais, até mesmo problema em que você está enfrentando com eles. O ato de você ouvir mais vai te ajudar nisso. E ouvir não, cara, é escutar. E escutar melhor, você vai começar a compreender que você vai aparentar ser uma pessoa em que apresenta um poder maior e entende melhor outra pessoa. As pessoas vão te olhar com olhos diferentes, vão falar, cara, eu tô falando muito bem, esse cara tá me escutando. Não vai passar essa mensagem na cabeça dela, essa frase, mas ela vai se sentir ouvida muito melhor, entendeu? Ela vai se sentir bem, vai se sentir acolhida. De alguma forma ela vai pensar, caraca, gostei dessa pessoa. Parece que ele tá muito bem, parece que ele tá diferente hoje, tá? Não sei explicar, assim que ele vai dizer, sabe? E esse é um ponto. E na vida pessoal mesmo, se você não pratica essas habilidades, cara, você fica refém de perder oportunidades boas na sua vida, entendeu? Como assim? Eu já fiz algumas entrevistas e pelo hábito de eu falar demais, eu acabava entregando coisas que não deveria. Por exemplo, recentemente não, já vai fazer uns 6 meses, eu fui fazer uma entrevista em uma empresa muito grande que tinha basicamente um plano de carreira muito bom.
Eu passei na primeira fase, fui na segunda fase com a entrevista com uma própria, se eu não me engano, era gerente, não lembro. Enfim, mas era uma pessoa muito importante que selecionava as pessoas para trabalhar nessa empresa. Aí, por estar lá, eu sempre era uma pessoa que fala demais, eu, né, atualmente estou melhorando isso. Eu acabei entregando coisas que não deveria, entendeu? Falando coisas que não deveria. Por exemplo, ela citou para mim falar uns problemas. E eu lá, falando muita coisa, falando, nossa, eu sou uma pessoa que, né? Eu lembro o que eu disse, as qualidades, primeiro eu comecei a falar, e quando ela disse, cara, quais que são os seus problemas? Aí na hora, sem pensar, eu falei, não, eu sou uma pessoa muito desatenta. Mas eu falar isso influenciou eu não entrar na vaga. Por quê? Porque a empresa necessitava de uma pessoa mais atenta, ágil e atenta para fazer o trabalho. E por eu pensar e focar em simplesmente dar uma resposta, cara, ela já me olhou com um olhar de amigo, né? Como assim? Tipo, eu falei pra ele que a vaga precisava, né, exige uma atenção maior, e ele veio e me fala que ele é uma pessoa desatenta. Tipo, já deu pra eu ler isso simplesmente no olhar dela. Cara, eu perdi a vaga, entendeu? Pô, poderia estar lá, né, bem, ou sei lá, onde que eu estaria, mas eu acabei não estando lá. Simplesmente por eu falar uma coisa errada no momento errado. Então, cara, é isso que é um ensinamento que eu quero passar. Tanto quanto na vida pessoal, na vida profissional, você pode estar perdendo oportunidades na sua vida simplesmente por você falar demais, cara. Muito disso, você tem que aprender a escutar. E na vida profissional também, cara. Por quê? Porque você, quando você se torna uma pessoa que fala menos e escuta mais, os líderes começam a notar isso em você. Não é pra você ser uma pessoa que não fala nada, ser uma pessoa quieta, que, né, não tem opinião, não tem porra nenhuma, é uma pessoa que, cara, simplesmente tá vivendo, ninguém tá notando. Você tem que ser uma pessoa que fala, mas fala na hora certa. Escuta mais e fala nas horas perfeitas e precisas, falando o que tem que falar, entendeu? Os líderes vão te notar, vão ver que, cara, essa pessoa aparenta, se você nem... Muitas vezes você não é genial, não é uma pessoa super inteligente, mas, cara, de você permanecer quieto em uma situação ruim, a pessoa já vai te olhar diferente. E você falar na hora precisa que ela quer, já vai te demonstrar uma postura, uma aura, né, que todo mundo tá falando, uma aura diferente, entendeu? Os líderes vão notar que você é uma pessoa mais precisa, uma pessoa mais sábia, por falar menos, entendeu? Você ganha respeito das outras pessoas, que as outras pessoas começam a ver que você não dá opiniões vazias, dá opiniões precisas. E outro ponto, você também toma decisões melhores, tá? Por quê? Porque você pensou antes de falar, entendeu? É basicamente isso, cara. Você tem que pensar antes de dar a sua resposta para tudo. Se eu tivesse pensado isso lá no começo, né, que eu falei sobre a entrevista, poderia eu estar em um trabalho muito melhor agora. Entendeu? Mas, é assim, a vida acontece e é isso. Vamos embora pra frente e já foi. E outro ponto, mas como que a gente vai praticar, cara? Como assim silêncio? Tem como praticar isso? Tem como escutar mais? Claro que tem. Basicamente é o seguinte, antes de você responder uma pergunta, cara, você tem que, pô, respira e deixa a pessoa falar, cara. Deixa a pessoa falar tudo que ela tem que falar, olha no olho dela, também é outro ponto. Mas, cara, a pessoa falou e tá falando com você. Preste atenção no que ela tá dizendo, entendeu? Olha nos olhos dela, desvia depois, né, pra não parecer estranho, psicopata, ficar olhando a pessoa assim. Mas, cara, esse é o ponto. Você tem que prestar mais atenção na outra pessoa, você tem que olhar nos olhos dela, entender que, cara, você não precisa ouvir, você tem que escutar e compreender a outra pessoa. Como assim compreender? Cara, você tem que entender o que tá passando na vida dessa pessoa, tudo que ela tá dizendo, cara, se coloca na pele dessa pessoa. Então você praticando isso, praticando essa escuta mais ativa, cara, eu tenho certeza que, pô, as pessoas já vão te olhar com olhos diferentes. E, cara, o último dos últimos e mais importante, não interrompa a pessoa. Se ela tá falando lá, cala sua boquinha e deixa a outra pessoa falar. Tenho certeza que essas 3 dicas de você respirar antes de responder, você olhar nos olhos e você não interromper, já vai influenciar muito uma melhora na sua vida, cara.
Logo, mano, começa a praticar isso. Você vai ver que você vai evitar problemas futuros, vai evitar problemas de relacionamentos, problemas no seu trabalho. E até mesmo influenciando com que você melhore, desenvolva no seu trabalho, tá? Porque os líderes vão te notar. Você vai ganhar promoções, pô, essa pessoa tá se destacando, cara. Ela tem opiniões fortes, fala na hora certa, parece uma pessoa inteligente, entendeu? Parece uma pessoa inteligente e também vai influenciar com que você futuramente ganhe até mais dinheiro, entendeu, cara? E esse é o ponto. Basicamente, se você gostou desse vídeo, deixa um like, tá? Se inscreve aí no canal e, cara, eu vou deixar o link do livro 48 Leis do Poder aqui na descrição, tá? E é isso, cara. Tamo junto. Pega essa vista aqui bonitona e vamos pra cima, cara. Começa a ler, mano. Começa a ler que vai melhorar a sua vida, hein? E fale menos e escute mais.